Olá, quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. Este é o nosso Rezando a Palavra. Venha comigo, anote já o evangelho que nos é proposto hoje pela Sagrada Liturgia. Mateus, capítulo 7, versículos do 21, capítulo 7, versículos 21, 24 a 27. Isso mesmo. Mateus, capítulo 7, versículo 21, aí depois você vai, do 24 ao 27. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu e a sua ruína foi completa. Querido ouvinte, este texto bíblico é muito conhecido de todos nós. Quantas reflexões provavelmente você já deve ter ouvido. É um texto bíblico que aparece inclusive muito nos sacramentos do matrimônio e em tantos outros da nossa fé. Mas como sempre é a palavra de Deus, essa nos traz sempre surpresas e, claro, a riqueza de uma palavra, por ser de Deus, que não se esgota. E aí é importante nós atentarmos e guardar em nosso coração alguns pontos que, por meio daquilo que a igreja nos ensina hoje, a gente rezar essa palavra. Nossa fé tem por fundamento a palavra de Deus. Porém, a fidelidade a Ele exige que esta palavra transforme nossa vida, se converta em ação concreta para não ficar letra morta. Deus é, então, a rocha. Deus, rocha, é o fundamento sobre o qual devemos construir. Sem fundamento, e o que seria estar sem fundamento? Uma vida interior alimentada pela palavra de Deus. Quando nos falta este fundamento, tudo fica difícil. Então, um fundamento é uma vida alimentada pela palavra de Deus. E aí, se em esse fundamento não se pode construir, ou seja, encarnar a fé nos fatos. Se não temos esse fundamento, tudo vai ruir. Como, de resto, é estéril uma vida de piedade sem a prática efetiva da virtude. O verbalismo religioso, conforme nos lembra o missal cotidiano, repito, o verbalismo religioso individual, comunitário ou litúrgico, torna-se piedosa ilusão se não se concretiza numa vida operosa e comprometida. É o que eu sempre repito e que você sempre vai ouvir: a fé que não se desconecta da vida. Pode-se notar a diferença entre homens entregues afanosamente às atividades e a vida modesta do cristão autêntico, que na entrega às atividades no mundo não perde o contato com o fundamento divino. É exatamente aqui está para nós, para terminarmos este grande desafio. Quantas vezes nós encontramos pessoas aparentemente piedosas, com uma máscara, com uma casca muito bela de religiosidade, mas que são pessoas sem fundamento, vazias, porque não passam apenas de pessoas piedosas, que não trazem esta piedade para a sua vida concreta. Em contrapartida, quantas pessoas que nós, em nossos julgamentos, acabamos dizendo que não é uma pessoa religiosa, que não é uma pessoa de fé, mas ela, lá no seu silêncio, em qualquer lugar que estiver,
oferece gratuitamente, no exalar do seu viver, o verdadeiro amor de Deus. Essa é a grande diferença entre construir na rocha e construir sobre a areia. Que o Senhor nos dê a graça deste verdadeiro fundamento para exalar o seu amor por onde quer que nós passemos e estejamos. Paz e bem para você e até amanhã, se Deus quiser.